Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos fazendo aqui uma série de 3 palestras sobre as 3 revelações sucessivas. Já fizemos a primeira, que foi a revelação dada a Moisés. Depois fizemos na semana passada com relação ao Cristo, a segunda revelação. E hoje a proposta é falar da terceira revelação, o Consolador Prometido, na figura do Espiritismo. Mas vamos fazer uma pequena recordação. Então, Jesus é o governador da terra. Ele fundou e criou a terra. Os povos primitivos da terra, nós temos o negro e o amarelo lá da Ásia. Esses são os povos primitivos, podemos dizer, as árvores primitivas genealogicamente da terra, sob a responsabilidade de Jesus. Agora, passando por uma outra informação, nós temos que na constelação do Cocheiro, há uma estrela chamada Capela ou Capra, está a 42 anos-luz aqui na Terra, quer dizer, a luz precisa andar 42 anos, a velocidade dela, até chegar a essa estrela. Há um determinado planeta que gira em torno dessa estrela e estava passando por uma fase de transição como essa daqui do nosso planeta hoje. Os outros planetas dessa estrela já tinham alcançado graus de atitude, de evolução compatível. Estava nessa fase de transição, passando, podemos dizer assim, de expiação e prova para um mundo de regeneração. Um mundo em que o bem vai começar a dominar o mal. Evidentemente que havia uma quantidade de espíritos rebeldes, milhões de espíritos rebeldes, que não podiam permanecer nesse mundo de transição para o mundo de regeneração, porque não estavam psiquicamente preparados. Então eles precisavam ser expurgados de lá desse planeta, para depois, então, depois que resgatarem através do tempo e da caridade os seus erros e amadurecerem, aí sim poder retornar ao seu planeta de origem. Bom, então, esses espíritos rebeldes foram entregues a Jesus. E Jesus pediu para eles reencarnarem aqui na Terra, não só para fazer o trabalho de purificação deles, mas de caridade para ajudar também o desenvolvimento desses povos primitivos na época, aqui na Terra. E eles vieram, e como lá eles estavam divididos em grupos, grupos linguísticos, por exemplo, grupos de tendências filosóficas, religiosas, morais, assim também por afinidade eles mantiveram esses grupos. E quando eles vieram para cá, formaram 4 grupos importantes, com 4 grandes contribuições aqui para a Terra. Os europeus, o que nós chamamos de os indo-europeus, eles contribuíram muito para a ciência aqui na Terra. O indiano, contribuiu muito com as primeiras informações religiosas e principalmente a religião ligada à metafísica, ao mundo espiritual mais interiorizado. Daí a grande contribuição que eles deram depois com os Upanishads e a bênção da yoga. Os egípcios ficaram com a contribuição da parte esotérica e da parte paranormal, do psiquismo,
da mediunidade e da parte esotérica, como astrologia, numerologia, quiromancia, leitura de mão e outros estudos. Um outro povo é o povo de Israel. Ficou com a contribuição de se falar da religião monoteísta. Do Deus único. Todos esses 4 povos, pelos que nós estamos vendo aqui, isso é importante, eram rebeldes. Mas já traziam um desenvolvimento em termos de materialidade intelectual, filosófica, científica, e mesmo de teologia, de formações religiosas, que poderiam usar aqui na Terra para o engrandecimento do planeta, para a transformação do planeta, poderiam resgatar os seus erros do passado e retornar. Cada um, então, vinha especificamente com uma missão. Todos eles, então, são rebeldes. Não tem um pior que o outro. Mas é interessante, em termos de luta, de dificuldade de assimilação de conceitos, a rebeldia religiosa, a vaidade religiosa, a presunção, a arrogância religiosa é gravíssima. E ao povo de Israel, que tinha muito a contribuir em termos de religião, em termos de monoteísmo, em termos de revelação, ele também tinha muita dificuldade a resgatar em termos dessa vaidade, em termos de purificação de raça, em termos do orgulho de ter o melhor Deus. Por causa disso, que quando Cristo veio à Terra, entre tantos dos povos, ele escolheu precisamente esse de Israel para nascer. Porque se eles tinham muito para contribuir, tinham muita dificuldade para resgatar em nome da vaidade, da arrogância espiritual. Então esse é o objetivo, porque da escolha do Cristo nascer em Deus. Não volto a dizer, não quer dizer que eles sejam piores que outros. Mas quando a gente fala de arrogância espiritual, nós sabemos o quanto é difícil essa transformação, esta metanoia, como pede o Evangelho, esta mudança de atitude mental. E assim, então, vamos falar particularmente desse povo aqui de Israel, que foi o povo escolhido para receber, por exemplo, as 2 primeiras revelações. No caso desse mundo primitivo, a humanidade estava ainda vivendo sem a ideia de um povo, sem a ideia de nação. E quando eles começaram, então, a se preparar, o alto começou a preparar este povo aqui de Israel para receber uma revelação, para receber um código, para receber leis que poderiam organizá-los socialmente, coletivamente, eles precisavam aprender muito a disciplina para poder canalizar ou captar essas leis. Então, inicialmente, eles passaram 400 anos sob o jugo da escravidão no Egito. Quer dizer, aquele povo, que foi o primeiro grande povo a se libertar desses enviados para cá, que foi o povo egípcio, temos de voltar para o seu planeta de origem, esse povo, o egípcio, com as suas grandes capacidades no campo do esoterismo, da paranormalidade, da mediunidade, escravizou o povo de Israel por 400 anos. E essa escravidão foi extremamente dolorosa. Eles perderam identidade de povo, já estavam mais cultuando os deuses dos egípcios do que o Deus deles, já não tinham mais uma unidade política, não tinham uma ideia de viver como povo. Eles brigavam entre eles, já não estavam mais se entendendo. Mas com isso, nesses 400 anos, eles aprenderam com muita dor a se curvar. A gente sabe o quanto é desagradável a escravidão, não é isso? A escravidão é desagradável. Nós vemos o povo, os negros, por exemplo, aqui no Brasil,
foi o último país a se desfazer da escravidão, nós sabemos quanto a escravidão foi cruel para com os negros. Foi, não é cruel para com os negros. Repare, até hoje há desnível salarial com relação às leis. Há um desnível social grave, há um desnível escolar gravíssimo. E nós ainda temos a arrogância de muitas lideranças políticas, intelectuais e de outros fatores, contra inclusive uma preservação, um cuidado para que eles possam ter uma compensação no campo, por exemplo, educacional. No caso das cotas, evidentemente que discriminar é extremamente feio, mas é como se a gente estivesse dizendo, todo o doente é para ele facultado à saúde. Mas o sujeito está doente, está com câncer. E aí, como é que faz? Você tem que tratar dele, ele tem que ter um hospital, tem que ter uma situação especial para ele. Ele está doente. Então, a todos é facultado à saúde, mas para o doente especial, você tem que dar um cuidado especial. Então, para esse massacre que nós tivemos da escravidão aqui, nós temos que dar um cuidado especial por culpa do que a nação fez com isso. Evidentemente, precisamos cuidar da educação de base, prepará-los todos para que amanhã eu possa falar de uma igualdade social para todos. Mas é uma situação de emergência, em que precisa reparar o que nunca foi feito para com eles. Evidentemente, voltando aqui ao povo de Israel, eles ficaram nessa escravidão massacrados psicologicamente. E a dor sensibiliza, a dor ensina. É assim então que no decurso desse processo surge a figura de Moisés. Moisés recebe a presença de um guia, e se diz guia de Israel, que no caso vamos colocar aqui o próprio Jesus, que vem dizer que Moisés seria um líder para libertar esses homens. E aí eles conduzidos por Moisés, e com esse espírito, esse guia Jesus atuando fortemente, onde houve uma concentração de fenômenos específicos da história, ele liberta esse povo de Israel. E esse povo recebe, então, o que nós chamamos dos mandamentos. Os mandamentos de Deus. Ou as leis divinas. Chamados 10 mandamentos. Agora, eles podiam começar a se organizar. A lei desceu e veio para orientar esse povo, depois que eles foram libertos. E eles começaram a estudar essa lei, o que foi muito bom. Então eles tiveram, primeiro, o desdobramento daquilo que foi revelado, das 10 leis, os chamados 10 mandamentos, os mandamentos divinos. Eles estudaram essas leis e desdobraram elas em leis sociais, de como deveriam viver em sociedade, é um desdobramento, uma reflexão em cima das leis divinas, e criaram também leis rituais, de como eles podiam fazer para adorar o seu Deus, o seu guia, o seu espírito protetor, como que eles podiam fazer para se relacionar com a espiritualidade. Então, das iniciais 10 leis, as coisas se multiplicaram e chegou a surgir 613 leis. Evidentemente, um povo, um peso muito grande, uma burocracia, podemos dizer assim, né? Muito pesado, mas que pelo menos deu para dar uma organização naquele povo, constituir eles com uma identidade política, social e religiosa. Atender em todos os sentidos uma coletividade e transformar este povo numa nação. Evidentemente, teocrática, porque era uma nação
nação dirigida por um Deus, que ditava as normas e ditava as leis. E aqui na Terra dirigida pelos sacerdotes, que eram os representantes ou os intérpretes deste lei. Por isso que é uma sociedade teocrática, onde que Deus ou as coisas espirituais nós podemos dizer assim, é o eu, esse Deus é o eu central, diretor dessa nação. Evidentemente foi tudo isso muito duro, porque se aqui levou 400 anos de escravidão para consolidar essas leis, e o homem assimilar e decorar essas leis, interpretar bem essas leis, isso levou aqui mais ou menos uns 1.200 anos. Então, foi muita luta. Nesses primeiros 400 anos de escravidão, sob o peso, o jugo da opressão, e agora, sob o peso da preservação da lei e do ódio dos vizinhos, porque os vizinhos também não são forcejeiros como nós vimos aqui. Então, eles também, além de serem vaidosos para com os outros também eram cruéis para com eles, também perseguiam eles. Então eles foram invadidos várias vezes pelos babilônios, pelos assírios, foram invadidos pelos romanos, também invadiram muito os outros, guerrearam muito, etc. Então, no fundo, para formar essa identidade política, social, religiosa, de um povo, de uma nação, foi muito derramamento de sangue, de muita luta. Fora, antes daqueles 400 anos de escravidão. Então, uma passagem do livro de Deuteronômio de Moisés, que é o último livro de Moisés, capítulo 6, em que ele fala de forma muito interessante. Nós temos aqui onde eles aprendem essa lei, que era na sinagoga. Na sinagoga, o pai aprendia as leis e trazia essas leis para a família, para casa, para a família, para todos. Ele era um multiplicador desses conceitos. Por isso que essas leis eram sempre apresentadas na forma de cântico, preparo de salmos, são cânticos, era apresentada em forma de poemas, em rima, em versos, para que pudesse ser mais fácil o decorar. Porque havia muita dificuldade naquela época, não tinha livro, né? Os livros eram ouros, nem todos tinham esse ouro em casa, com as leis, para poder estudar. Então eles ouviam isso nas sinagogas, nos seus templos regionais. Aquilo era em forma rítmica ou cantada, e eles então decoravam com mais facilidade e multiplicavam. E multiplicavam tanto isso que penduravam inclusive na roupa. Escreviam determinadas leis em pedaços de papiro, ou em couro de cabra, etc. E em pele de cabra, né? E colocavam, por exemplo, dobradinho, enrolado, pendurado na testa, aqui entre os olhos. Então, conforme que eles andavam, se mexiam a cabeça, aquilo balançava. Conforme que balançava, né, atrapalhava a visão, né? Incomodava, né? Como um limpador de para-brisa, podemos dizer, seria uma espécie de limpador espiritual também. Porque eles lembravam da lei, e com isso, e na hora que vai cometer o erro, aquilo balançava na frente deles, eles lembravam do conceito, então cumpriam a lei. Até na forma de andar também, na firma do manto, eles penduravam uma porção desses dizeres enroladinhos, né, das suas informações. Penduravam na roupa, na manga, etc. Para ficar sempre com a lei ali, com esses conceitos, esses mandamentos todos, bastante vivos. Era como se fosse um massacre de decorar, de viver. E a Trubal chama isso da descida dos ideais. O ideal tem que dançar na terra, e como a semente que é colocada na terra, a terra tem que ser arada, tem que ser preparada. Ela foi arada e preparada com essa disciplina da escravidão. Certo? Agora, ela tinha que ser guardada e retida como se fosse um enraizamento. Uma semente cria as suas raízes, ela então fortalece. Essa mensagem significada de tal forma enraizada nisso. Então, tipo, se eles penduraram ela no corpo repetido, cumpriu na sinagoga, cumpriu aquilo com muita disciplina, muita determinação, etc.
E assim é que eles viviam. Até então há uma passagem no livro do Deuteronômio que é o seguinte: na sinagoga a lei era anunciada, os pais aprendiam e distribuíam para a família. As gerações iam passando até que um filho perguntaria para o pai: pai, você está me ensinando assim? Na sinagoga a gente aprende assim, a gente se veste assim, a gente tem essas tradições, nós temos essas leis divinas, nós temos essas leis sociais, nós temos essas leis ritualistas. Por que é assim, pai? Por que é assim? Por que de geração em geração você vai se passando esses 1.200 anos de aprendizado? Por que é assim, pai? Aí o pai então deve dizer, diz lá o Deuteronômio de olha, meu filho, sabe uma coisa? Isso que você está recebendo aqui, em que você tem essa cidadania, que você vive num povo, esse povo se chama Israel, e que você tem o seu templo, você pode ir lá no templo, por exemplo, principal, que era de Jerusalém, orar, você tem os sacerdotes que interpretam as leis, tem os escribas que escrevem a lei, tem essas tribos todas divididas, né, formando a nossa sociedade. Isso tudo não foi de graça, não. Foi com muita luta. Os nossos pais antes sofreram muito como estavam. O nosso guia professor, o nosso Deus, na linguagem primitiva, como chamava de deuses, os espíritos, né? O nosso guia, ele se manifestou de forma poderosa. Foi uma luta mediúnica de efeitos físicos fantástica para conseguir a libertação dos nossos antepassados. E mais ainda, depois foi 1.200 anos de Moisés para cá para assimilarmos a lei, para interpretarmos a lei, multiplicar as leis de Deus para as leis sociais, para as leis ritualísticas, formar esse corpo jurídico de 613 leis. Nós fomos atacados, nós fomos invadidos. Foi muito derramamento de sangue, não foi fácil. Então saiba que hoje, se você tem um povo e vive numa nação, numa civilização, saiba que isso não foi de graça. Não se conquista nada sem derramamento de sangue, sem muita luta, sem muito sacrifício, sem muita dificuldade, muita batalha. Esse é o resultado. E estas nossas vitórias, e o que nós temos hoje como povo, identidade, é como se estivesse dizendo assim, foi feito pelas nossas próprias lutas, para a nossa carne, para o nosso sangue, é a nossa vida. Leis, antes de tudo, só tem efeito quando você transforma em vida, em biologia. Quando se vive elas. E esse ponto deu um exemplo extraordinário de vivência dessas leis, até vivência cega, não importa dessas leis, mas viveram e conservaram. Agora, então, é a segunda revelação que nós falamos aqui, que foi Jesus. Aí o que acontece? Ele mesmo, aquele guia, aquele que estruturou e planejou isso tudo, não vamos interpretar nem essa extradição como castigo, nem essas invasões e esses exílios dos judeus como castigo. Não precisamos interpretar assim. O alto não castiga. Antes de tudo, nós temos que ver aí uma técnica de aprendizado. Para se assimilar e construir a ideia de um povo, a ideia de leis, a ideia de uma nação, de uma identidade política, social, religiosa, precisava de uma técnica de implantação desses conceitos. E a gente sabe que a gente só assimila algo quando nós nos sacrificamos, quando nós vivemos aquilo, quando nós lutamos, quando nós morremos, quando nós derramamos o nosso sangue. Aí fica marcado na biologia, na vida. Se transforma em algo que é vida. Você come, você se alimenta daquilo. Então vem o próprio Cristo, na sua missão de continuar libertando a humanidade, em especial esse povo. Nós explicamos por que ele nasceu entre esse povo, de Israel, nós já comentamos aqui nessa palestra, esse termo se faz presente. E ele vai partir deste conceito para algo mais amplo. É como que ele é o autor de tudo isso, porque ele foi o que conduziu toda esta pedagogia de transformação e de criação deste povo. Ele vai fazer uma síntese disso tudo. Vai refletir sobre aquelas 613 leis,
principalmente sobre as 10 principais, que foram os mandamentos ditados por ele mesmo, a Moisés, no Sinai. Ele vai fazer uma reflexão de todo o trabalho de Moisés e dos profetas que vieram interpretar, e de todos os escritores e escribas através do tempo, e vai fazer uma síntese disso. E ele vai dizer que o que resume toda esta lei, que ele chama da Torá, que é como eles chamam no Antigo Testamento, o que resume tudo isso é o amor. Então Jesus vem aqui para anunciar a síntese da lei. A síntese disso tudo, você aprendeu de toda essa luta, é o amor. Só que nós não podemos dizer que este povo aqui não amava e não tinha a lei do amor. Eles tinham. Aliás, está lá em Moisés, né? A necessidade do amor. No livro do Levítico, no capítulo 17. Agora, o que há era um amor entre eles, entre os fiéis à lei. Um amor limitado ao seu grupo. Nós temos um exemplo muito interessante, aqui fazendo uma pequena diferença, entre maçonaria e espiritismo. Por exemplo, na maçonaria, é uma instituição secular e extremamente respeitada, em que forma uma fraternidade, em que todos são chamados de irmãos. Mas quem são os irmãos? Os irmãos maçons. Aqueles que frequentam a mesma ordem. Um que não pertence à maçonaria não é irmão. Olha a diferença do espiritismo, né? Ou do cristianismo redimido. Todos somos irmãos, independente da ordem que você participa, da religião que você participa. Então, repare que o amor, ele é diferente. O amor é diferente de lei. Ele é uma lei, mas ele é tão ampla, continua sendo lei, mas é tão ampla que a gente já não pode mais chamar de lei, porque ele não tem uma disciplina, ele não tem uma marca. Ele é totalmente amplo. E é tão amplo que por mais que a pessoa erre, ele tem que continuar amando, perdoando sempre. Por isso que uma das vertentes do amor é o perdão. Não importa quanto tempo a pessoa erra, no que erra, quantas vezes erra, ele tem que continuar amando. Por isso que ele tem que perdoar sempre, como diz Jesus, perdoar 70 vezes 7. Era um conceito tão amplo do amor que não podia mais ser limitado a um povo. Tinha que ser transferido agora para a humanidade toda. Essa é a diferença da mensagem de Jesus. Esse era o salto. Ele tinha que dizer agora para esse povo, olha, vocês estão identificados. Vocês estão identificados agora politicamente, socialmente, religiosamente. Vocês receberam essas leis. Eu não vim destruir essas leis. Eu vim aperfeiçoar essas leis. O aperfeiçoamento delas se chama amor. Se um sujeito é teu inimigo, ama o teu inimigo. Se ele te persegue, ama o que te persegue. Se ele é estrangeiro, ama o estrangeiro. Se ele é o teu invasor, ama o teu invasor, ame a todos. Então, quantas vezes? 70 vezes 7, ama. E se o sujeito errar? Vai lá, fala do erro dele e diz para ele, a única coisa que você pode dizer, vai e não peque mais. Não condene. Eu não vim condenar ninguém, disse Jesus. Eu não vim julgar ninguém, nem ele veio julgar ou condenar ninguém. A única coisa que ele tem que fazer é amar. Pronto, essa é a regra. O amor, então, tem que ser tão amplo que não podia mais ser restrito um pouco. Então, ele queria apoiar esse povo, essa experiência, essa maturidade de conhecimento da lei, de disciplina, de tantos grandes conhecimentos que eles possuíam, e ampliar isso de tal forma, naquilo que eles tinham de mais importante, que era o amor, que eles já viviam internamente entre eles, agora ampliar isso a toda a humanidade. Por exemplo, fazer daqui uma ideia de passar a amar o gentil, por exemplo. Os gentis, toda a terra, toda a humanidade. Aquilo que ele chamava das gentes, da gentalha, ama a todos. É difícil.
perseguida que foi chamado de beberrão, foi chamado de comilão, foi chamado de inconsequente, foi dito que ele gostava tanto dos romanos que queria pagar os impostos dos romanos, disseram que ele queria destruir o templo. E aí fizeram toda aquela desordem, podemos dizer, de perseguição para continuar vivendo o seu mundinho assanhado, em que só tinha um carinho e respeito para o seu pequeno grupo, e não fazer aquilo que Jesus queria, que era amar amplamente a todos. E aí Jesus deixou uma lição. E esta mensagem devia ser divulgada para todo mundo. E ele deixou então uma ordem: ide e pregai essa mensagem do amor para quem? Para toda a humanidade. Em que direção? Nos quatro cantos do mundo. Para toda a direção. Todo mundo tinha de receber essa mensagem do amor. E a resistência era muito grande. Já tinham, inclusive, condenado ele. Né? Já tinham colocado ele na cruz. A resistência foi extremamente grande de abertura. Apanha essa riqueza, esse material maravilhoso que vocês têm da lei, amplia isso e leve para todos. E o que de maravilhoso vocês têm de tudo isso que vocês viveram? O mais importante é o amor. Divulgue isso como Deus. Então ele não abandonou este povo. Muito pelo contrário, ele deu uma missão grandiosa para que eles agora saíssem do seu pequeno mundo e ampliassem para todos. Seria o porta-voz da mensagem melhor que eles possuíam. Eles aprenderam na luta, no sangue, que fazia tão bem para eles. Agora, deveria fazer bem para todo mundo. E ele então deixou essa mensagem de pegar. Eu não quero vocês pescadores de homens, de peixes, eles são pescadores de homens, vão conquistar almas eu venho conquistar. Ele deixa essa mensagem. Eles não fazem isso. Até no início do cristianismo primitivo, eles constroem uma igreja, ou melhor, uma comunidade, mas só para cuidar deles, em Jerusalém. Só para cuidar de judeu, para parar judeu, proteger o judeu, proteger o pobre, o sofredor, o angustiado, amar essa gente, limpar as suas doenças, as suas feridas, cuidar do seu próprio, mas só a comunidade de Jerusalém, que era chamada a casa do caminho, a casa inicial de Jesus, do cristianismo. Só para eles. Não queriam sair daquele grupo. Estão entendendo? Já tinham amor, cuidavam dos doentes, faziam tudo aquilo que Jesus mandava, mas para eles. Aí Jesus então vai pegar aquele que já era bastante emotivo, bastante compromissado, e no caso é Pedro. Jesus vai aparecer para Pedro e vai sacudir Pedro. Vai dizer, olha, essa mensagem de pregar é Pedro. É levar para todo mundo. Aí, você é o líder da igreja aí de Jerusalém? Isso vocês estão fazendo aí, cuidando de pobres, doentes, estão falando de mim, falando dos meus ensinamentos, escrevendo os meus ensinamentos, como o Mateus já tinha escrito. Põe aí, leva todo mundo. Aí então Jesus dá um exemplo para ele. Aparece lá um servo e diz para ele, olha, eu sou servo de um centurião, quer dizer, de um militar romano. E ele quer ouvir falar sobre Jesus. E ele está pedindo para você ir lá na casa dele, você pode ir para você conversar de Jesus com ele e para toda a sua família, porque ele quer, diante do que ele vê vocês fazendo aqui na igreja, diante do que na igreja de Jerusalém, e diante do que ele soube também que Jesus fez, ele quer aprender sobre isso. Olha como as pessoas estão sedentas, né? Querem beber água, estão com sede, estão com fome de coisas espirituais. E Pedro mandou o seguinte recado: impossível. Lá eu não posso entrar na casa desse homem. Esse homem é impuro. Olha a ideia de que um ajuda o outro, mas eu não posso ajudar o gentio. O estrangeiro eu não posso, os outros povos não. O único que tem Deus, o único que tem Deus verdadeiro, o único que se salva, os únicos que tem direito a este maná, a esta bênção de uma nação com todas essas leis maravilhosas, podemos dizer assim, para este nível, somos nós. Os outros são impuros e não merecem. Lá eu não vou. E não foi. Não foi. Pedro era bastante assim, emotivo.
E está lá no livro Atos dos Apóstolos, que Jesus então teve que aparecer para Pedro. Olha como é que é, olha a pedagogia. Jesus aparece para ele e assim, vai Pedro, lá cuidado, o centurião não quer ouvir a minha mensagem, já não tinha deixado aqui o exemplo, o ensinamento que eu não quero vocês, pescadores de peixes, e sim pescadores de homens, e de pregar de toda parte, vai lá. Imagina Jesus aparecer assim, materializado, espiritualmente para Pedro. É um pedido de Jesus a quem Pedro é amigo, ao ponto de certa vez Jesus perguntou para eles, os apóstolos, vocês vão me deixar? Pedro tomou a palavra pelo grupo e disse assim, mas como nós vamos te deixar? Nós vamos para onde, Senhor? Se tu tens a palavra de vida eterna. Então ele sabia que Jesus tinha uma palavra boa, uma palavra abençoada, uma mensagem maravilhosa, que era boa para ele. Tão boa que ele não queria ir para lugar nenhum, a não ser ficar com Jesus. Ele queria tanto ficar com Jesus que ele disse, Senhor, até na nossa cruz eu vou contigo, vou morrer contigo. Ele não estava de balela, mas é verdade, ele amava Jesus. Ama Jesus. Aí Jesus aparece para ele e diz, vai lá cuidar desses caras. Ele, não vou. Aí vocês falam assim, Pedro errou. Não, vamos antes de dizer que Pedro errou, vamos dizer assim. Entenderam quem é que Jesus chamava para o apostolado dele? Não eram vaquinhas, como a gente chama de vaquinha de presente, não seres obedientes, covardes, fraquinhos, não. Pode até estar errado. Aquele que diz no Apocalipse, ou quente ou frio, porque eu vou, não estarei na minha boca. A pessoa tem que ter dignidade, pode estar errado, mas tem que falar claro. Não vou. Se posicionou, não vou. Estava errado. Mostrou assim mesmo, podia ser outro. Ir lá até fazer fingir que estava cuidando, ele não estava, fingir que estava fazendo, ele era uns fracotes assim, obedientes, então a gente chama de servos, que merecem repúdio, né? São covardes, não são seguidores, discípulos mesmo. Então ele falou, eu não vou. E Jesus falou, mas por quê? Não vou porque eles são impuros. Quer dizer, como estivesse dizendo, nós somos puros, nós temos isso tudo, e por causa disso o nosso Deus nos protege. Eles não, então eu não vou, eles são impuros, então não quero. Aí Jesus então fez uma visão para ele, olha a didática, olha o ensinamento. Mostrou para ele uma visão. Mostrou várias animais descendo assim, de 4 cantos. Animais que a Bíblia, aqui nessas leis, essas 600 tantas leis, dizem que alguns daqueles animais eram impuros. Por exemplo, o judeu não come camarão, não come siri, e alguns outros bichos, galinha, cisca, porco. Não mostrou alguns animais. E disse para Pedro, era uma visão que ele estava tendo, né? O Senhor disse para ele, coma. E ele disse assim, de jeito nenhum, a lei proíbe, eu não vou comer esses animais, eles são impuros. E Jesus disse assim, quem fez esses animais? Não foi o homem que fez? Não foi Deus que fez? Não foi Deus que criou os animais? Lá no sexto dia, não diz as Escrituras que Deus criou os animais? Depois até trouxe todos os animais para Adão, e Adão identificou todos eles, foi Adão que deu o nome para todos eles, né? Assim que dizem as Escrituras. Então como é que você está dizendo que impor uma coisa que Deus fez? E se quando eles fez, Deus fez os animais, diz lá o texto, e Deus fez e viu que era bom. Como que ele pode chamar bom aquilo que Deus fez e você está dizendo que é impuro? Mesmo numa interpretação falsa, errada, uma lei construída erradamente, como você pode chamar impuro o que Deus fez? Aqui ele engoliu. Então, se é assim, vai lá também, porque também Deus fez os gentios. Vai lá em cima. E essa foi a primeira experiência da igreja de mostrar amor fora daquele grupinho de Jerusalém. Entenderam o modelo? Agora ele vai com um representante do judaísmo, com um representante dessa lei, levar o que tinha de melhor dessas leis, levou o que tinha de melhor dessas leis, que eram os ensinos de Jesus. E ele chega na casa do centurião e ensina aquilo tudo. E aí espíritos se manifestam na casa do centurião, vários familiares do próprio centurião ficam tomados mediunicamente, interpretam e entendem o ensinamento de Jesus e paz. Os mesmos espíritos que se manifestavam lá em Jerusalém e que se manifestou em Pedro, manifestaram em Pedro, também se manifestaram para aqueles romanos. Não fizeram acepção de pessoas.
Não importa se é grego ou judeu, se é romano ou de um outro povo qualquer, se é branco ou negro, se é rico ou pobre. O Espírito Divino não faz acepção de pessoas. A todos ama sem diferença e doa sem diferença. Não dá o seu espírito por medida, como nos fala o Evangelho. Se doa por inteiro. Pedro observou isso. Aí ele volta. E como Jesus teve resistência lá dentro de Jerusalém, inclusive indo para a cruz, dizendo que ele não queria pagar os impostos, que ele queria acabar com o judaísmo, queria destruir o templo, quando Pedro volta, a igreja de Jerusalém vai atacar Pedro. Quem te autorizou, Pedro, ir lá? Mas Pedro não era o líder da igreja, ele descobriu que no exato momento que ele começou a amar o estrangeiro, ele deixou de ser líder. Outro assumiu, no caso Tiago, a casa do caminho, e Pedro teve um impacto muito grande, ele teve de explicar, mas aquele povo lá também receberam as línguas de fogo, receberam espíritos luminosos, interpretaram a lei, etc, etc. Pedro, então, vai ser determinado, vai começar a fazer um movimento de expansão. Primeiro em Jope, depois em Antioquia, um dos principais centros populacionais do mundo, e aí começa então a multiplicação da igreja. Depois vai surgir a figura de Paulo, e aí Paulo vai fazer em 3 missões, em 3 grandes roteiros missionários, em 3 períodos, uma missão de pelo mundo, e vai então apanhar toda aquela parte do norte da África, toda a parte do Oriente Médio, toda a parte da Europa, chegando até a Roma, inclusive até a Espanha, levando a mensagem. E aí a mensagem do Cristo vai se multiplicar, vai passar para toda a humanidade, pelos caminhos missionários. Agora, então, houve a multiplicação do amor. Agora a multiplicação do amor. E, evidentemente, isso tudo aí vai ser com muita dificuldade. Com a implantação das leis para construir um povo, a identidade de um povo, precisou de 400 anos de escravidão, 1.200 anos com exílios, perseguições, guerras e tantas dores, assim também para a distribuição desta mensagem aqui pelo mundo, vai se passar pela perseguição. Esses que vão pelo mundo, que serão os discípulos, ou vamos colocar assim, os amigos de Jesus, eles serão os testemunhas de Jesus. Por isso que tem os testemunhas de Jeová, porque Jeová é o próprio Jesus. Então são os testemunhas de Jesus. Eles vão pelo mundo, pregando. A própria palavra testemunha, em latim, daí testamento, testemunha, no mesmo radical, testemunha vai gerar a palavra no nosso latim, que é o martírio. Testemunha nada mais é do que aquele que se martiriza, que dá o testemunho, e mais do que dá o testemunho com a própria vida, com o exemplo. E de tanto viver o exemplo, como nós vimos aqui, tem que fazer sangue essa mensagem, quer dizer, tem que introduzir o amor na casa, tem que introduzir o amor na vida, na biologia, no psiquismo, no espírito, tem que ser tomado por amor. Cara, é legal, é uma mensagem viva de amor. E por causa disso vão ser perseguidos, e aí nós vamos ter aí 4 séculos, principalmente 4 séculos de perseguição, em que o mundo dominante, que é a Roma, vai perseguir este povo. E os santos dos mártires vão fecundar na terra essa mensagem do amor. Também o mesmo processo de luta, de batalha, daquilo que Paulo chama de bom combate, sem usar espada, só a espada da palavra,
só o escudo do amor, da fé, né? Só a lança do amor, só lançar amor, o escudo da fé, a espada da palavra. Esses são os instrumentos da grande guerra, da grande batalha que o cristão ia ter que fazer como cavaleiro do Cristo para implantar a mensagem no mundo. Agora, vai haver então um mecanismo muito interessante. A partir do século IV, precisamente em 325 depois de Cristo, o imperador Constantino I vai colocar no cristianismo a mensagem de Jesus como uma religião oficial de Roma. E logo depois, mais à frente, Roma, o outro imperador Teodósio, vai receber o poder de ser a única religião oficial. Quando Roma passar a ser, então, a única, ou o cristianismo em Roma, passa a ser a única religião oficial e todas as outras passam a ser condenadas, automaticamente, aquela psicologia primitiva vai atuar naqueles homens, porque os que são condenados precisam ser também expurgados e perseguidos. Então eles vão deixar de usar a espada da palavra, o escudo da fé e a lança do amor, e vão usar mesmo a espada da luta física, inventando inquisições, inventando cruzadas, inventando perseguições, para expulsar todos aqueles que tinham ideia diferente da deles. E tudo aquilo que eles sofreram na carne, eles vão fazer nos outros sofrerem na carne. Vai gerar, então, um período de trevas. Período de trevas. É o que nós chamamos da Baixa Idade Média. Período de muito terror, em que se esqueceu a mensagem do Evangelho, se esqueceu a mensagem de Jesus, se complicou a mensagem de Jesus com as ideias mais absurdas, as pessoas não iam mais, não se tinha incentivo à cultura, não se tinha incentivo à leitura, a maior parte das pessoas era ignorante, a maior parte era ignorante, raramente se tinha um rei que sabia ler, sabia escrever. Por exemplo, no ano de 800, Carlos Magno vai fazer a reforma educacional, colocando as escolas para serem exercidas nos mosteiros, para a responsabilidade dos monges beneditinos, que existiam já, e o próprio Carlos Magno só vai aprender a ler daquele jeito, só com 30 e tantos anos. Então, era uma ignorância total. Por isso que é a época das trevas. E toda a mediunidade, todo o contato espiritual era perseguido. Porque eles chegaram à conclusão que só eles, os líderes de Roma, tinham a sabedoria, só eles tinham o conhecimento, só eles eram infalíveis, só eles eram os comunicadores com o Espírito. O Espírito Divino, o Espírito Santo que se comunicava diretamente com eles, com a liderança. Eles diziam o que era certo ou não, eles criavam os dogmas, eles criavam os concílios, o que era decidido como inspiração divina, e todo o resto do povo não podia se manifestar, era apenas obedecer. E se você recebe uma mensagem diferente, você é um herege, que merece ser condenado. Assim foram hereges tantos daqueles que apareceram no meio do caminho. Por exemplo, o Ário, que disse que Jesus não era Deus, logo foi exilado. Não é isso? Com o passar do tempo, quando veio Prisciliano e disse que Jesus teve um corpo excepcional, os seguidores dele depois foram mortos. E assim as perseguições aconteceram através da história. No século XI, no século X, quando surge o catarismo, com as ideias sobre a queda espiritual, sobre a reencarnação, sobre a pureza, a pobreza, a vida de simplicidade, o corpo excepcional de Jesus, eles foram profundamente perseguidos, colocados como hereges. Aliás, foi feita uma cruzada até o sul da França para exterminá-los e matá-los todos.
Teve um dia que numa grande fogueira, mais de 200 foram queimados. Aliás, eles do alto do monte, e Monte Seguido, eles ouviam aquele barulho. O barulho era árvore caindo. É que eles estavam cortando a árvore para fazer uma grande fogueira em volta. Eles não podiam descer do morro e morrer queimados. Eles mesmo escutavam as árvores caindo, a condenação que eles tiveram. Pasmem, todas essas perseguições feitas em Roma, né? O Inocêncio III, que começou a perseguição, que foi o Papa que autorizou Francisco a pregar. Depois, a Inquisição foi implantada por Ugolino, por Gregório IX, e foi nada mais do que um cardeal, antes de ser Papa, era um cardeal protetor da ordem franciscana. Foi ele, inclusive, que canonizou Francisco. E que pediu para Tomás Celano escrever a primeira biografia de Francisco. Mas então o que se faz? O Alto, mais uma vez generoso, manda nesta época, precisamente no século XII, mas para se manifestar no século XIII, Francisco de Assis. Se Assis, a encarnação de João Evangelista, o apóstolo, vem como um outro Cristo para em plenas trevas ver Jesus e dizer assim para a humanidade, está vendo? O Evangelho está certo. É possível ver o Evangelho dentro da igreja. Essa foi a grande jogada de Francisco. Ele amando a igreja, se dizendo da igreja e vivendo dentro da igreja, sem atacar a igreja, logo não podia ser expulso, ele passou a ser um Cristo dentro da igreja. Para falar a verdade, era um Cristo visto pelos olhos do mal, mas para falar a verdade, ele era o Evangelho vivo dentro da igreja. Algo que estava ali dentro, logo que incomodava. Queria dizer que amava, respeitava, ele abraçava e cumprimentava todos os sacerdotes. Ele não pregava sem autorização dos sacerdotes. Ele beijava a mão dos sacerdotes. Não chegava em nenhuma cidade, a primeira casa que ele procurava para se hospedar era do sacerdote. E quando o sacerdote era do mal e praticava as coisas mais abomináveis, ele dizia: no entanto, você tem a bênção de falar sobre as coisas de Jesus. E isso incomodava. Assim a ordem dele se multiplicou. Foi algo de uma velocidade, de um crescimento geométrico, a ordem dos frades menores, o próprio nome diz frades menores, porque não se diz tem que ser o menor de todos, tem que servir a todos, tem que trabalhar, tem que viver inclusive de esmola. Era uma mensagem de humildade impressionante. Era ao tal ponto, era essa mensagem viva de amor e de humildade, que ele era chamado de Alter Cristo, ou melhor, o outro Cristo. O Cristo da Idade Média. Se identificou tanto com Cristo, viveu tanto com Cristo, a única coisa que para ele bastava era viver Cristo, ao ponto de ele dizer: isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu amo. É viver o Evangelho. E ele acabou se identificando com Cristo, tendo as marcas do Cristo. Ele morreu com estigmas. Evidentemente foi perseguido de todos, né? Tentaram entrar na ordem, aquela humildade inicial, em a ordem formada de leis inicialmente, como Francisco, que era lei. Francisco nunca foi padre, nunca foi sacerdote. Num determinado momento, na ordem só podia ter sacerdotes. Os leigos só eram feitos para fazer as tarefas de faxina. Depois, em terceiro, na ordem só queriam os sábios, ele que queria tanta humildade, ele até que só autorizou Santo Antônio, que era um frade franciscano do sábio. Era um franciscano, que ele autorizou Santo Antônio a pregar. Mas disse para Santo Antônio: você pode pregar, disse por carta, até numa brincadeira, ele chama meu bispo. Santo Antônio não era bispo, mas assim, já que você prega, deve ter um título assim importante de bispo. Ele fez uma espécie de brincadeira, uma brincadeira de respeito. Ele tinha um respeito pela cultura. Ele autorizou Santo Antônio a pregar, mas disse para Antônio: pregue, mas não deixe morrer o espírito de caridade, o espírito de amor. Não se pode ter só a ciência. A ciência tem que ser, antes de tudo, vivida com amor. Foi a regra que ele deu para Santo Antônio. E, apesar disso tudo, a ordem foi
foi mudado. A primeira grande briga na ordem era essa. E aí? Devemos viver a pobreza mesmo? Inventaram de tudo. Inventaram a seguinte coisa: você pode ter tudo sem ter nada. Por exemplo, você pode viver na casa mais luxuosa, com as melhores roupas, essa coisa toda, basta que a casa não seja tua, a casa de Roma. Então eles inventaram uma lei esquisita com autorização do Papa, que era a seguinte: constrói a tua casa, o teu palacete, a tua catedral. Por exemplo, a catedral que fizeram Francisco, a maior da Europa na época, a mais linda, a mais extraordinária, fica 4 anos depois de Francisco, da morte de Francisco, 2 anos depois da canonização de Francisco, ao ponto de tirarem o seu corpo da igreja de São Jorge e levaram para essa basílica, maravilhosa basílica, pertencia a Roma. Então ela diz assim: nós não estamos pobres, porque isso não é nosso de Roma. Como se você vivesse no palacete, tá certo? Com todo o luxo, mas que não me pertence àquela outra pessoa. E aí podia viver aí. Então eu continuo pobre. Então inventaram tudo, até a ordem franciscana passar a ser a ordem religiosa mais rica do mundo. E foi assim. Por isso. Evidentemente, o ideal tinha que ser vivido. E só podia ser vivido dessa forma. Para viver como Cristo tem que amar. E a única regra é não usar armas. A única coisa que se pode usar é arma com amor. Não teve jeito. 300 anos depois, nós já estamos em 1517, por aí, né? A igreja estava tão perdida que ela vivia explorando as pessoas com as indulgências. Tudo para você ser perdoado, se você quisesse entrar no céu, tudo tinha um preço. Se vendia indulgência em qualquer lugar, inclusive no açougue. Se me dá um quilo de carne, ele dá também uma indulgência, eu quero um espaço no céu. Depende. Tem dinheiro, assim, seja lá o crime que você fez, tem perdão se você tiver dinheiro. Então, dentro da igreja mesmo, foi surgindo um sacerdote que foi Lutero. E Lutero vai se bater contra isso. Ele vai fazer um jornalzinho da época, antigamente o jornal era assim, pegava a mensagem, escrevia e colocava na igreja para debate. Todo mundo chegava na porta da igreja, via aquilo pendurado, quem sabia ler, lia, explicava para as pessoas começavam a debater e discutir, e começou a ter uma grande sacudidela, uma grande revolução, uma grande nova ideia para mostrar que aquilo era um absurdo que a igreja estava fazendo. A igreja estava, de tal forma, explorando as pessoas financeiramente, abusando do perdão, abusando de tantas situações desagradáveis. Então, Lutero foi chamado para ir para Roma para se justificar, e ele não foi, evidentemente, porque se ele fosse, ele ia se justificar na fogueira, né? Vou botar ele na fogueira. Então ele teve a proteção dos príncipes da Alemanha, e com esta proteção acabou surgindo uma cisma, e não foi ele, mas foi a própria igreja então que o expulsou, que o condenou e o chamou de herege, na dieta de Worms. E ele, então, colocado como herege, ele continua com os mesmos princípios evangélicos. Faz uma das grandes revoluções, que ele casa com uma freira, porque a freira abandona também os princípios desse catolicismo, desse pseudo-cristianismo, que era aquilo que está lá, desse falso cristianismo, e ali foi um verdadeiro choque. Foi um padre casar com uma freira e apresentar conceitos de liberdade. Quais foram os conceitos de liberdade de Lutero? Isso no século XVI. Primeiro, traduzir a Bíblia e dar para todo mundo. E foi tão fantástico isso que ele criou a ideia de uma identidade do povo alemão, porque o povo alemão não tinha um bom controle da sua língua. E como a tradução dele foi muito boa, ele fez acontecer a língua alemã. Como o Francisco fez um cântico a todas as criaturas, fez acontecer a língua italiana, a língua húngara. Então, o primeiro a escrever popularmente um poema na língua italiana. Então, como Francisco teve essa inovação, formando uma identidade de uma língua na Itália, assim também Lutero vai ter essa importância, porque ele vai fazer a identidade de um povo alemão.
sempre essa ideia de identidade de povo, como nós já vimos aqui. E aí ele vai traduzir o Evangelho e vai levar o Evangelho para casa, que nem o pai aprendia na sinagoga e levava para a família, que multiplicava através das gerações para os filhos. Lutero vai sacar uma ideia fantástica. Pegue o Evangelho, a Bíblia traduzida popularmente, não está em latim. Começam as escolas, a menininha tinha de aprender a ler, o menino tinha de aprender a ler, porque tinha de aprender a ler, porque tinha de ler as escrituras, ele mesmo ler, para ele poder saber o que está escrito lá. Começam os grandes incentivos de Lutero no campo educacional, como um dos grandes pais da educação Lutero. E aí, no caso, a identidade de uma língua, do alemão, e isso vai fazer em casa. Então surge a ideia do culto do Evangelho no lar, de se estudar Jesus em casa. Traduziu as escrituras, colocou o casamento, a base de tudo é a família, e colocou os estudos do Evangelho em casa, na sua intimidade doméstica. Jesus mais próximo das pessoas. Evidentemente, Assis ocorreu, né? O mundo foi dividido no ocidental em duas partes, os católicos e os protestantes. Qual que é protestante? Aqueles que protestam, que são os da reforma. A igreja correu imediatamente, fez uma contra-reforma, para poder também ficar moderna na medida do possível, mas ela estava de tal forma lambuzada que não dava para fazer uma contra-reforma digna. Né? Aliás, ela teve de chamar um guerreiro para fazer essa reforma. Um dos idealizadores dessa contra-reforma vai ser Inácio de Loyola, que vai formar o jesuitismo ético com os jesuítas. Isso também fizeram muito bem em termos educacional, em alguns momentos. O rastro de dor, de perseguição, de bajulação da igreja, de servidão ao Papa, foi, convenhamos, extremamente desagradável. Massacre a índios, massacre a outros povos, desvalorização do asiático, na missão lá feita por Francisco Xavier, São Francisco Xavier, da igreja da Tijuca, né? Foi lá para a Ásia, que participava as pessoas que não queriam ser batizadas, tantos morriam, tantas perseguições, tanta abuso. Né? Basta ver aí o massacre com os índios. Ao mesmo tempo também há almas maravilhosas, citamos nós, citamos Anchieta, etc., porque também os nossos índios, outros também, não são todos que chegam. E são os rebeldes. E a civilização é feita assim, um povo ajuda o outro. E Anchieta e Nóbrega tiveram trabalhos maravilhosos, mas também nós tivemos outros jesuítas que vieram para cá, inclusive eles trouxeram a Inquisição para cá. Inclusive desenterravam pessoas. Um dos primeiros aqui queimados pela Inquisição foi um morto. O sujeito já tinha morrido, descobriram que ele era judeu, que acreditava no corpo político de Jesus, mandaram desenterrar e queimaram ele. Não só tinha inventado a Inquisição, trouxeram a Inquisição e eram loucos. Isso é uma loucura, uma para espiritual. E então, diante desse desgoverno, a situação estava numa verdadeira racha. O Ocidente dividido em dois blocos. A igreja, por um lado, o judeu, o protestante para o outro, e quando se encontrava a derramamento de sangue. Quando os protestantes foram lá dentro de Roma, mataram violentamente. Quando Roma também foi lá dentro, quer dizer, o cristianismo foi lá dentro da França, na noite de São Bartolomeu, em 1576, matou centenas. O encontro era desagradável. Até aqui, no Brasil. Quando ali no Forte de Leilão, nós viemos para cá, então me ajuda a lembrar o nome. A Antártica Francesa, né, quando eles vieram formar aqui no Rio de Janeiro a Antártica Francesa, eles vieram com as ideias protestantes, porque o Coligny era protestante, tendência protestante. E os jesuítas daqui se bateram contra eles, porque os portugueses eram de tendência católica. E aonde que eles se encontravam, emigravam. Por quê? Porque está faltando compreensão da vida. O mundo ainda estava muito dividido em dois grandes blocos pesadíssimos. Os muitos pobres que não tinham nada e os poucos ricos que tinham tudo. A situação foi passando de tal forma grave que quem era nobre tinha tudo. Ele tinha os melhores barcos, as melhores músicas, as melhores comidas, as melhores servas, as melhores mulheres, tinha tudo. Quem era pobre não tinha nada. O plebeu. A situação ficou tão grave que em 1789 explodiu a Revolução Francesa.
E o que vai se bater aí? Um choque violento entre rico e pobre. O pobre querendo poder e o rico não querendo perder aquilo que dominava. Um choque de luta social. Mas por que essa luta social? Porque o Evangelho não se baseia em presente. Aquilo que o Evangelho manda de fazer caridade, amar o teu próximo, amar respeitar o teu servo, né? Como Paulo fala para Filemo, quando ele tinha um escravo, receba Filemo, ele agora te é útil, porque ele é um dos nossos, ele é do Cristo. Receba, se ele escrever alguma coisa, coloca na minha conta. Este amor, esse respeito entre patrão e empregado, para formar mais do que patrão e empregado, mas colaboradores para construir uma humanidade melhor. Isso estava profundamente perdido. E a situação era tão grave que criaram uma revolução. Como o homem só conhece um jeito de fazer dominar algo através da guerra, da arma, do sangue, eles inventaram a guilhotina. Aliás, a guilhotina veio de um homem chamado guilhotina. Ele, em homenagem a ele teve essa ideia, ele viu que lá na Itália usava a guilhotina para cortar papel e tal, a gente pode usar isso no sentido mais moderno, tá certo? Para cortar as cabeças, a gente pode fazer rápido. Onde se discuta, como dizia o César Bornier, o nosso amigo, grande velho espírita, se escuta o clique do quarto e já não se escuta mais o bom da guilhotina, em que as cabeças caíam no cesto, uma mordia outra, e os rios de cena ficavam tomados de sangue, e eles faziam isso cantando a Marcelina. Evidentemente que, como os padres estavam vivos, como os padres estavam maior parte do lado da nobreza, se bateram contra os padres também. E a ideia foi que a Revolução Francesa chegou para colocar a religião como mal. Isso que está aí também não é só culpa porque o outro é rico, nós somos pobres, o rico tem tudo, a gente não tem nada. Isso está assim porque a igreja não fez o papel dela. E a primeira coisa foi acabar com o Deus da elite. A Revolução Francesa vai criar Deus da razão. Pierre Gaspar Chaumette vai botar uma mulher no andor, vai cultuar a mulher, a partir da agora é Deus da razão. Evidentemente é um parado. Tinha bons propósitos, mas chegou a ideia tal da razão. Primeiro a gente sabe que a razão colocou na terra. E segundo, para botar uma mulher nua como símbolo da razão, é chegar também à loucura do desvirtuar, ainda mais do povo tão rebelde, tão confuso, tão agitado como estava naquela exército, naqueles momentos. Então, a situação só veio a gerar desordem. Tanto que aqueles que mataram na Revolução Francesa, de repente, passaram a morrer também. A Revolução começou a matar os seus próprios filhos. E de perseguidores, eles passaram a perseguidos. Então, por exemplo, Danton foi para a fogueira, para a guilhotina. Né? Ou Danton foi para a guilhotina, Robespierre foi para a guilhotina, Camille Desmoulins foi para a guilhotina, e tantos outros daqueles líderes foram também guilhotinados. Muitos com bons ideais, outros nem tanto, mas a Revolução passou a comer os seus próprios filhos. Ideia agora em que ela queria liberdade, igualdade e fraternidade, que são os princípios do Evangelho, fraternidade que ela nunca viveu. Ela queria liberdade para fazer o que quer, inclusive matar os outros, e igualdade com o rico, não com o pobre, para que o pobre, quando assumisse o poder, cometesse os mesmos desafios do rico. Espírito de fraternidade nenhum, porque se tivesse espírito de fraternidade não podia ter guilhotina. Então, diante dessa situação, resolveram espalhar isso para o mundo. Os Estados Unidos deu de presente uma estátua, que é a Estátua da Liberdade da França, e ele assimilou o conceito de democracia e começou a construir um povo. Com liberdade, chamou o mundo inteiro para formar a nação americana. E a França resolveu exportar os princípios da Revolução Francesa. Mas como eles exportam um princípio, o homem primitivo, como ele exporta alguma coisa? Ele chega para a pessoa e fala assim, eu quero te dar esse meu princípio. Significa que eu vou te dominar. Estou te dando uma coisa melhor, você vai ser meu súdito. Tá certo? Ah, mas eu não quero isso, então eu vou te invadir. Então surge Napoleão. Aquele que tinha sido Alexandre o Grande, aquele que tinha sido Júlio César, ele volta agora na figura de Napoleão e vai também cometer desativos. Espalhar o princípio da Revolução. Se espalhar o princípio foi bom, porque ele generaliza os conceitos, o método usado para ele vai ter essa foi o método da guerra. Assim ele vai lá dentro da Rússia levar o princípio e lá ele vai perder o frio, a neve e tal, e vai morrer, etc. Depois vai ser, antes vai ser exilado, vai ser expulso, etc.
na ilha com o trapo, na ilha de Santa Helena. Mas o mundo recebeu esse conceito e não vivia. Era a hora, agora a Rússia vitoriosa, a Rússia que acabou com Napoleão, a Rússia que deu um tiro de misericórdia nessa expansão da liberdade, igualdade e fraternidade, resolve também colocar sua cabecinha fora. É assim que surge o movimento bolchevista ou o movimento comunista. Já havia Marx, já desde o século XIX, explodido com o seu conceito de capital, com o conceito de justiça social, que todo mundo tem direito a tudo, e aí então vai surgir esse conceito na Rússia. Vamos colocar isso daqui em prática. Como se coloca essas coisas em prática? Sem nenhum método usado em toda a vez da história. Com a espada, com a lança, com a arma, com o derramamento de sangue. Agora eram com canhões e muitas metralhadoras. E a Rússia, então, vai nesse movimento bolchevista, vai implantar a justiça social. Mais uma vez pela guerra. Essa, assim, mais ou menos, era como é que estava o mundo. O que faltava era saindo dessas terras. Se já havia, pelo menos politicamente, conceitos de liberdade, igualdade, fraternidade e democracia. Se já os Estados Unidos já formavam uma nação poderosa, com um grande desenvolvimento industrial e cultural. Se ao mesmo tempo já tínhamos passado pela Revolução Industrial na Europa, nós sabemos como ela foi importante para ajudar a libertar o homem da escravidão do dia a dia, do trabalho forçado e material, para ele poder ficar com a mente mais livre para ser um pensador. Se ao mesmo tempo nós já tínhamos conceitos de justiça social, como o Capital de Marx e de Engels, se nós já tínhamos ideias democráticas, como a Revolução Francesa implantou, faltava trazer isso tudo para viver o que mais faltava nesse princípio democrático, que era a fraternidade, que estava consubstanciada no Evangelho. Para isso precisava trazer o Evangelho de volta. A humanidade estava precisando da única forma de mantê-la humana. E é humano aquele que pratica o bem, por isso que a gente diz quando um sujeito pratica o bem, fala assim, poxa, fulano é tão humano. Para ele ser humano, para ele praticar o bem, para ele amar, respeitar o outro, compreender e verdadeiramente fazer justiça social por amor. E fazer democracia por amor. Colocar não só igualdade e liberdade, mas liberdade e igualdade dentro dos princípios de fraternidade, que todos sejam irmão, fraternidade. Irmão, para que isso tudo fosse e pudesse servir, não precisava trazer o Evangelho de volta. Mas o Evangelho estava profundamente desacreditado. O Evangelho estava desacreditado. Os cientistas surgiram, Strauss na Alemanha, Ernest Renan na Sorbonne, na França, resgatando o Evangelho de Jesus e dizendo que Jesus era um homem importante, um revolucionário, ele era um líder político, etc., um líder social, mas jamais com ideias espirituais, com ideias de amor. Resolveram desvincular dele tudo aquilo que eles chamavam de milagres. Os milagres não existem. Não existe por quê? Porque a ciência prova que isso não existe. Não existe nada disso. Não existe o espírito. O que vale é o aqui e agora. E mais tarde vai se desembocar no século XX no existencialismo de Jean Paul Sartre. Você tem que viver e gozar a vida. Então, esse materialismo, se eles eram homens brilhantes, ninguém está dizendo que Strauss e Renan eram brilhantes, eles eram, antes de tudo, reducionistas. Eles queriam tanto desvincular Jesus da religião, porque a religião fez tanto mal, que Jesus passou a ser um revolucionário, apenas um homem social, onde já não tinha mais os conceitos de espírito. Já não se interessavam mais, por exemplo, o nascimento sexual dele, não interessava a ressurreição, não interessava a vida, a linguagem do espírito. É só o homem que veio falar de apresentar uma vida melhor aqui para a gente na Terra, acabou. Como o Marx, por exemplo, aí podia inclusive pensar que era melhor. Mais tarde, jorrendo num espírito de loucura, vai estar achando um espírito como mais importante para a popular de Jesus. Evidentemente, um cara bem grande no tempo. É simplesmente um homem que divide. Como Pierre Gaspar Schmetter liderou para Deus razão, é isso? Como também se pode pensar que Jesus era um mais qualquer. Aí eu posso até pensar, até quem fez o melhor bem para a humanidade foi Marx, colocando na prática as coisas acontecendo na Rússia, pelo menos ilusoriamente se achava que a Rússia estava dando certo.
que tudo lá tinha hospital, escola e tudo para todo mundo. Depois, quando caiu lá o Gorbachev, a cortina de ferro, a gente descobriu que aquilo era discurso, era mais marketing do que outra coisa. E assim era colocar Jesus nesse pé de igualdade. Como diz Emmanuel no Consolador, Jesus não pode ser reduzido a um filósofo aqui no mundo, um professor, um pensador aqui no mundo. A mensagem dele, se é para falar de amor, não é um amor por amor, para todo mundo se amar aqui na Terra, é amor por amor, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é amor. Então, por isso, a nossa identidade espiritual é essa, espiritualmente somos amor. Não é um amor para vivermos amorosamente encarnados no corpo. Era para entender, antes de tudo, que estamos num corpo e que somos espíritos. E por sermos espíritos, que não somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. E por isso que nós temos que viver a lei do amor, porque é a nossa identidade, no fundo. Ame o próximo. Faça isso com aquilo que você está vendo, para você encontrar a Deus pelo amor, que por enquanto você não está vendo. Vai explicar João Evangelista na sua primeira epístola, no capítulo 1. Então, o que se faltava era espírito. Podemos dizer assim, peguem a obra A Vida de Jesus, do Renan, ou do Stão. Jesus é brilhante. Aliás, se nós seguimos o Renan mesmo, podemos até viver como um cidadão, um homem digno. Ele era um homem digno, ele não era do mal. Ele era, aliás, alguém que amava profundamente Francisco. Aliás, ele pediu para o seu grande seguidor, que foi Sabatier, aliás, um protestante, resgatar Francisco. Diz, fala desse cara, porque esse cara é um gênio. Aliás, quem resgatou a vida de Francisco e fez Francisco um best-seller foi um protestante, discípulo de Renan. Então Renan era alguém legal. Não estou dizendo. Socialmente, se nós vivêssemos, ele nos apresentaria um homem digno, um homem estudioso, um homem responsável, né? Vaidoso, porque não são diferentes para todo mundo. Mas o grande problema é não dar esperança. Não adianta você ter esses conceitos se você não tem a esperança do Espírito. Se você não tem um conceito que o Evangelho quer dizer, Deus é Deus de vida, não Deus de morte. Não adianta eu chegar para amar o outro, ou me viver dignamente aqui numa sociedade, se eu não tenho a esperança de que eu vou continuar vindo. Olha, diz Paulo, que ele tinha Isaías. Se assim é, se não existe vida depois, por que eu vou fazer esse sacrifício todo? Por que eu tenho que ter paz e viver dignamente? Não é melhor eu comer e beber, já que amanhã não é ele? Não é um conceito de Paulo comando, bebamos, que amanhã morremos todos. Faltou vida. Faltou espírito. Aí, mais uma vez, Jesus vai interferir. Ele já tinha interferido na história com fenômenos psíquicos imensos em Israel. Ele vai se manifestar no mundo inteiro, através de uma série de espíritos submissos a ele, comandados por guias espirituais, para se manifestarem no mundo inteiro e formar um grande arrastão de fenomenologia na história. Mas quando puder ser sacudido desse conceito do Espírito. E nós estamos então em pleno século XIX, no finalzinho da metade do século XIX, na metade do século XIX, onde se campeava esse materialismo, onde se estava o homem mais voltado à ideia de que ele era o seu único Deus. Aliás, o que dominava nesse momento era o positivismo de Augusto Conte. O homem é Deus em si mesmo, ele é o Deus. Ele é o máximo da cultura e acabou. É a maior materialização lá de Limberg Gaspar. Ele em si mesmo não cultua mais a Deus a razão. Ele é o motivo de culto. O sumo da sociedade. Quem? Tudo que se tiver de bom na humanidade, botemos no altar. Essa é a igreja positivista. É isso. E aí o que você vai fazer? O mundo inteiro vai ser explodido no fenômeno. Mas em todo grande movimento há sempre um epicentro. Há um momento de epicentro, quer dizer, um local especial onde isso vai se manifestar. E fenômeno físico, de baixo nível, não precisa ser usado por espíritos de alta competência. Você não precisa botar aqui um espírito de Francisco de Assis para fazer ele movimentar mesa, objetos, para falar e apelar aos teus sentidos para dizer, batendo na tua insensibilidade que os espíritos acreditam.
Mas eles são sempre comandados pelo alto e não podiam fazer nada se o alto não autorizasse. Então, no primeiro momento foi o seguinte, se pegou os índios americanos, desencarnados, extremamente obedientes aos guias espirituais e mandaram eles se manifestarem abundantemente nos Estados Unidos. Em especial no condado de Iowa, no estado de Nova York, com as meninas Fox, lá os espíritos se manifestaram. E foi interessante que eles se manifestaram com batidas, são os raps, né? Os raps que eles batiam, e as meninas começaram a contar as batidas. Quero ver bater 2 vezes, batia. Quero ver bater 3 vezes, batia. Aí então começava a bater também, fazer pergunta. Uma batida para a letra A, 2 batidas para a letra B. Se estabeleceu uma comunicação. O mundo ficou claro. Grandes líderes religiosos, principalmente do protestantismo, que é onde que dominava na América, né, foram lá e viram, assistiram isso. E ali a coisa chegou ao ponto da demonstração, porque o espírito que batia ali foi uma pessoa que morreu ali assassinada. E o corpo dela não foi encontrado. Depois, passou muito tempo, uma parede caiu na Reforma lá e estava lá o corpo enterrado de São Rocha. E aí foi tudo perfeitamente demonstrado. Mas o que é mais extraordinário é que todo mundo começou a pensar nessa coisa. Então os espíritos podem se comunicar e se comunicam dessa forma com o batismo. Caiu para popular. É o povo, estava na mão do povo. Então as pessoas começam a pensar assim, e será que isso pode acontecer na minha casa? Um tem médico para tudo que é lugar, um outro também viu uma batida, conversou e aquilo começou a se multiplicar. De repente o mundo inteiro estava fazendo isso, essa comunicação. Como é da cabeça do homem, o homem tudo para a superficialidade. E começaram a fazer essas comunicações através de brincadeira. São os jogos de salão, as festinhas de loucura. Naquela época não tinha televisão, naquela época não se tinha essa mudança na unidade de jornais, não se tinha rádio, não é isso? Então as pessoas se reuniam à noite nos saraus para ouvir música. E ouvir música não quer dizer ouvir disco, não tinha nada disso. Era lá alguém tinha que tocar um piano, alguém assim, aí naquelas reuniões noturnas, à luz de vela, que facilitava melhor ainda o ectoplasma, porque não havia uma luz violenta impedindo o fluxo mediúnico, e aí então com mais facilidade, mais propício, o mundo inteiro começou a brincar com as mesas girantes. Por que brincar? Porque levaram na brincadeira. Mas o alto, já planejando tudo devidamente planejado, já tinha enviado aqui na Terra o senhor Denisard, Hippolyte, Leon e vários. E o Denisard, professor, escritor, discípulo de Pestalozzi, com ideias revolucionárias no campo da educação, na França, estudioso do magnetismo, o homem do seu tempo, o homem das ciências, um homem aberto, brilhante, um espírito sagaz, um espírito irônico, racional, seguro. Ele um dia recebeu essa informação que essas mesas giravam. Ele foi convidado para uma sessão. Ele falou que era impossível. Ele não podia, um objeto material não pode ser inteligente. Não tem lógica. O que deve estar por trás disso deve ser o magnetismo. Como o magnetismo movimenta objetos, ele conhecia o magnetismo, movimenta determinadas situações assim. Então o que deve estar por trás é o magnetismo. Essa foi a sua primeira conclusão, foi de negação. Um objeto não pode ser inteligente. Segundo, o que deve acontecer é que o magnetismo deve atuar. Terceiro, ele indo lá, ele viu que as respostas eram inteligentes. Aquela coisinha do ar, uma batida B para outra, e assim, o que é assim, o que é não, perguntas inteligentes, inclusive perguntas mentais, ele chega então à conclusão, anotando tudo, formando cadernos, com várias perguntas, várias situações, fichando tudo, fazendo um mapeamento da reunião, do nome do médio, horário, dia, como isso aconteceu, comparando, fazendo as perguntas, invertendo o tipo das perguntas, perguntando para outro médium presente e também recebendo comunicações vindas de outros médios distantes, de outros lugares, comparando, ele chega à conclusão que havia um sistema lógico aí por trás.
eles falavam quase sempre de um único princípio. Qual? Que eles eram os espíritos, eles eram as inteligências desencarnadas, os homens que viveram aqui, eles eram os níveis mais variados, desde o atrasado ao superior, mas que os atrasados só podiam fazer alguma coisa porque eram protegidos, amparados, governados pelos superiores, que esses superiores havia um superior maior, que era a estrela condutora de todos eles, que era o Espírito de verdade, o Espírito verdadeiro prometido no Evangelho, quando Jesus disse, eu vos verei o Espírito de verdade, que falará de mim mesmo, e anunciará de mim mesmo aquilo que não podeis compreender agora. Então, que acima de todos esses espíritos havia um espírito maior, que era o de Jesus, que era o Senhor da Terra, o governador da Terra, o protetor da Terra, o Espírito verdadeiro, o Espírito de verdade. E que ele queria consolar as pessoas, trazer o conforto. Que essas entidades espirituais estavam ali para dizer a todos, que túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para prender o Espírito, que o Espírito é imortal, e que ele sempre vibra, que ele sempre canta, que ele sempre se liberta. Que não há corpo que vença o Espírito. O Espírito é que domina o corpo. O Espírito encarna. E aí surge o conceito de reencarnação. Surge o conceito de justiça divina. Ele reencarna para se aperfeiçoar. E ele passa por dores, problemas e dificuldades para purgar os seus erros do passado e aprender na carne os seus num aprendizado seguro, numa terapia profunda de evolução, aprender a única coisa que é importante é o amor. Isso foi tão trabalhado pelos espíritos que Kardec vai resumir na coluna básica do Espiritismo, no conceito básico do Espiritismo, podemos dizer, a sustentação do Espiritismo é o amor, mas o amor na prática na forma de caridade. Ele vai chegar até dizer, sem caridade não há salvação. Ou melhor, sem caridade não há saúde espiritual. Sem caridade não há dignidade espiritual. Não há solução. E o que é a caridade? É aquele amor de Jesus ali na prática, no dia a dia. Podemos dizer que é caridade, que é amor. Mas o homem precisava materializar bem o conceito. Caridade nada mais é do que o amor, mas vai praticar. Na luta, no dia a dia, perdoando, sendo indulgente, perdoando, beneficiando, amparando, esquecendo de si mesmo. Então vão surgir os conceitos básicos da doutrina. Então esses espíritos estão ali, antes de tudo, eles são os seres que governam o universo, são os seres do plano espiritual, e esses seres que constituem então, o universo foram criados por Deus. Então o primeiro ponto é para aparecer Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, é a suprema inteligência, é o que dirige tudo. É inteligente, dirige tudo e ele criou tudo. Está tudo sob a sua responsabilidade. E ele dirige tudo e coordena tudo através das suas leis. E as leis mais importantes de Deus, a lei mais importante de Deus, que resume toda a lei, é o amor. O amor apresentado pelo Cristo. Cristo volta no conceito espírita, não como liderança absoluta que é exclusivamente de Deus, mas através das leis divinas, principalmente do resumo das leis divinas, que está no amor apresentado por Jesus. Esses espíritos se comunicam, esses espíritos são imortais. Os espíritos se comunicam e são imortais. Existe a sua vontade. E esses espíritos que são imortais, eles querem se comunicar com a gente através da mediunidade. Existe então a mediunidade, que é a manifestação em graus diferentes, em situações diferentes desses mesmos espíritos. Cada um tem uma mediunidade diferente. Um tem a de escrever, outro tem a de falar, outro tem a de ver, outro tem a de materializar, outro tem a de cura, outro tem a de profetizar, mas são os mesmos espíritos que se manifestam através desses diferentes tipos de mediunidade. Esses espíritos, então, que sobrevivem e que se comunicam através da mediunidade, esses mesmos espíritos reencarnam para continuar o seu processo de crescimento, para purgar os seus erros passados, no mecanismo de justiça. E esses mesmos espíritos que se reencarnam com o único objetivo que é evoluir. Reencarnam para evoluir, cada vez ficar melhor.
E, dependendo do seu grau de evolução, eles vão habitar regiões compatíveis no grau de evolução. Quando você é muito primitivo, você habita das terras primitivas. Quando você está num estado ainda inferior, mas já acima do primitivo, quando você tem inferioridade, mas você tem ciência, você habita a planeta de prova e expiação. Depois, quando o bem começa a dominar o mal, já se tem um mundo de regeneração. Quando só o bem domina, já temos um mundo superior. E quando se chega à plenitude da consciência divina, a se sentir um com o Pai, se chega à comissão do Espírito Superior. Cada um desses níveis significa que se habita em planetas diferentes. Então, há também a pluralidade dos mundos habitados. Os mundos dos planetas não estão aí por acaso. Eles são habitados e cada espírito, segundo o seu nível, vai habitar o mundo compatível com ele. Por isso nós estamos aqui num mundo de prova e expiação que está quase se transformando em regeneração, mas ainda não se transformou, e nós somos desse nosso jeitinho. Nós somos o quê? Espíritos inferiores, que o mal ainda domina muito, e temos muita dificuldade para viver em fraternidade, em respeito e amor, tá certo? Que ainda não aprendemos a colocar o bem acima do mal constantemente. Por isso nós estamos num mundo ainda de prova e expiação. Já fomos piores, já habitamos mundos primitivos, em que éramos bárbaros, que a nossa consciência era muito restrita, que estão ainda abaixo das ondas. Só tínhamos uma linguagem que era da força. Agora conhecemos uma outra linguagem que é da astúcia. Estamos começando a aprender uma outra linguagem quando entrar no mundo de regeneração, que cada vez ela vai sobrepujar mais, que é a linguagem da justiça, da honestidade. Agora o mundo está se debatendo com esta crise, que é a crise da honestidade, da justiça, que é o que vai dominar a frente que precisamos construir. Já queremos muito, já cobramos muito isso dos outros, já cobramos isso dos políticos, e não encontramos dele. Aí mudamos os políticos, a gente mesmo vai para lá e a gente não procede assim, porque ainda não começamos a botar isso na nossa carne, mas já divisamos, já conseguimos visualizar, já sabemos que é assim, que tem que ser assim. Essa é a linguagem do futuro, e a nova revolução que deverá ser feita, que é a revolução da ética. Então aí surgem os princípios básicos da doutrina que Allan Kardec veio colocar na sua revelação. É Deus, há a lei do amor, da caridade, sem caridade não há salvação, há a ideia de que os espíritos sobrevivem, os espíritos são imortais, nós somos imortais, os espíritos se comunicam pelos diferentes dons, pelas diferentes mediunidades, os espíritos também reencarnam, os espíritos reencarnam para evoluir, para cada vez ficar melhor, e conforme que vão evoluindo, dependendo do nível, habitam planetas diferentes. Isso, em fundo, é o que a doutrina espírita vem nos trazer. Essa é a terceira revelação. O que são esses conceitos básicos? Esses conceitos básicos são as chaves para abrirmos o cofre do Evangelho. Esses conceitos básicos, Deus, o amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e planetares dos mundos habitados, são as senhas para a gente entrar nos segredos do Evangelho. O Espiritismo não é para ser Espiritismo, para a gente ser seguidor do Espiritismo. O Espiritismo não existe para a gente ser seguidor de Allan Kardec, discípulo de Allan Kardec. Não. Nós somos do Espiritismo e usamos o Espiritismo, antes de tudo, para compreender Jesus e viver Jesus. O Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus, numa segunda edição revista e ampliada, em que os mesmos espíritos que cuidaram da divulgação do Evangelho, que são os evangelistas, os apóstolos, eles voltam na figura desses mensageiros, em nome de Jesus, recebendo a ordem do comando de cima, como começa o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos ensinar uma nova edição revista e ampliada dos Evangelhos, nos trazer o Evangelho de volta. O que falta à humanidade para ela ser humanidade e praticar bem é ter o Evangelho na sua integração. É aquilo plenamente que Jesus falou. E que já era para ser vivido há 2000 anos atrás, o homem pela barbárie do esquecimento. Porque ele é ignorante, o próprio Jesus então vai raciocinar para nós. Ele não tem esse raciocínio, mas ele vai raciocinar para nós. Não podeis compreender. Quando puder, enviarei um Consolador que vai falar de mim mesmo. Quer dizer, dos meus próprios conceitos, dos meus próprios ensinamentos. Porque se não falar de mim mesmo, não consola, não conforta, não alivia.
Ele veio para nos consolar. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso, que é brando, e aprendei de mim, que sou manso e sou brando, e esse é o meu conselho. Quero vos consolar. Então, esta é a mensagem que vai transformar a humanidade. E agora, quando nós aceitamos o Evangelho plenamente, e a Europa recebeu o Evangelho, e só podia ser na Europa, porque a Europa chegou no máximo do conhecimento científico e filosófico, e foi lá que surgiram as revoluções democráticas, e depois vai explodir a revolução socialista, baseada nos conceitos de social lá de Engels e de Marx. Então a Europa, como resultado de toda essa sabedoria, é forçada a assimilar o que tem de melhor para o espiritismo. Só que a única linguagem que se conhecia naquela época era a guerra. A Alemanha vai invadir a França. A França vai perder a guerra para a Alemanha. Bismarck vai lá dentro da Alemanha. A situação vai ser desagradável. A França vai ter uma dívida enorme para pagar. O custo da guerra e da derrota foi massacrante. E ela vai ter que formar um governo rápido, de coalizão, um governo transitório, dirigido por um general, para poder se manter como um espírito. O espiritismo em si vai ficar muito esquecido. As divulgações vão ser complicadas. Até se fazer caridade naquela época era difícil, porque você queria divulgar o conceito do espiritismo no livro, mas as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Mesmo o livro custando baratinho, então, era difícil para se manter, até para se fazer caridade, ajudar a creche, ajudar as crianças pobres, estava muito complicado. E aí o que vai acontecer? O espiritismo vai ser exportado para o Brasil. Já que não se podia ele se fixar lá, na Europa, ele estava perdendo o seu conceito mais importante, que era o do amor, que era do Evangelho, ele vai ser exportado para cá. Aqui ele vai ser recebido precisamente na Bahia, através do deputado Luiz Olívio Pérez de Menezes, que vai abraçar o espiritismo e vai fundar o Grupo Familiar do Espiritismo, e depois vai formar, em 1869, o primeiro jornal espírita do Brasil, que é o Eco de Janeiro. Depois o espiritismo vai sair da Bahia e vem aqui para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império. E aqui no Rio de Janeiro, os inteligentes, brilhantes, homens brilhantes vão abraçar o espiritismo. Aqui, fazendo um rápido resumo, abracemos 3 nomes importantes do espiritismo. O advogado, rico advogado Luiz Antônio Luiz Saião, em que vai nos apresentar os evangelhos jesuítas. Ele, juntamente com Bittencourt Sampaio, vai nos trazer, já Bittencourt Sampaio, o Evangelho de João. Bittencourt Sampaio conhecia o Evangelho de João. Ele era intelectual, foi o primeiro presidente da Biblioteca Nacional, era um homem brilhante. E ao mesmo tempo nós temos a figura de Bezerra de Menezes. Deputado, vereador, dirigiu a cidade do Rio de Janeiro como prefeito, médico, respeitabilíssimo, e quando leu o Livro dos Espíritos, leu já no sentido espírita, porque ele dizia, tudo isso já estava dentro de mim, sou espírita de berço inconscientemente, e os 3 vão se unir juntamente com outros colaboradores e vão formar um grupo espiritual. É o Grupo Ismael, que existe até hoje, só que ele está dentro da Federação Espírita Brasileira. É uma célula espiritual de estudo do Evangelho e de orientação espiritual. Esses são as 3 grandes colunas do Espiritismo. Em especial a figura do Dr. Bezerra de Menezes, que vai projetar essa ideia para fora, como um apóstolo, como ele é chamado, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, ou médico dos pobres, campeão da caridade, como foi o Dr. Bezerra de Menezes, e mais do que isso, como o Kardec brasileiro, porque ninguém como ele escreveu tanto sobre Kardec, foram mais de 500 artigos da imprensa, toda semana ele falava de espiritismo, estudos filosóficos, aceitando polêmica, aceitando debates, respondendo às cartas, respondendo aos leitores, se batendo contra os ataques da igreja, contra os ataques do protestantismo, contra os ataques da polícia, contra as prisões, contra as perseguições dos espíritos, contra as falsidades. Ele vai ser este líder, esse apóstolo, esse grande divulgador. Esse homem que a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, vai aprender a amar. Vai amar de tal forma como o médico dos pobres. Quando o doutor Bezerra de Menezes desencarnou, em 1900, no dia 11 de abril de 1900, e o velório foi no dia 12 de abril, aliás, o corpo passou aqui pela
pela São Francisco Xavier, quando parecia que o Rio de Janeiro estava todo ali presente. Os pobres do Rio de Janeiro estavam presentes, todos os pobres chorando, se despediam daquela alma tão bondosa e caridosa. Daí então o Espiritismo é fixado. Mas de que forma? Na forma evangélica, na forma de amor, na forma de cristianismo irredutível. Aliás, o Dr. Bezerra de Menezes vai escrever no seu primeiro artigo na imprensa: não somos seita. Se o Espiritismo é seita, então a Igreja também é seita. Se vocês são religião, o Espiritismo é religião, e falamos como seguidores de Cristo, o Espiritismo é a facsímile do Evangelho. Linguagem daquela época, linguagem de hoje. O Espiritismo é cópia do Evangelho, é xerox do Evangelho, é a cara do Evangelho. Não seguimos Allan Kardec. Allan Kardec é discípulo de Jesus. Seguimos o Espiritismo, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, que é Cristo que volta, revisto e ampliado pelos seus próprios apóstolos. Seguimos Cristo. É isso que vivemos. É isso que ele vai divulgar. É aí que ele, inclusive, preocupado com essa colocação espiritual, com o atendimento não só aos encarnados, mas também o atendimento aos desencarnados, aos espíritos sofredores, Dr. Bezerra de Menezes vai começar a cuidar das reuniões de desobsessão, a orientar os espíritos sofredores que atacavam o espiritismo e os médicos, e os espíritos obsessores que deveriam se recuperar pelo Evangelho para reencarnar e começar aqui uma trajetória para Jesus. E principalmente padres rebeldes, aquilo que ele chamava de os aborrecidos da luz, é que ele vai, em particularmente, doutrinar espíritos sanguinários, espíritos rebeldes, espíritos que atacavam na igreja, que inventou, espíritos que inventaram a Inquisição, espíritos que perseguiram, espíritos que abusavam do poder religioso. É esse que o Dr. Bezerra vai amar nas reuniões de obsessão. Bittencourt Sampaio vai ensinar o Evangelho e Bezerra vai pregar por amor. E eles começam a reencarnar. Eram espíritos incendiados, inclusive muitos perseguiram intensamente e abundantemente o Dr. Bezerra em muitas reencarnações, que morreu sempre queimado, muita certa. Agora, ele orienta eles e eles começam a reencarnar. E o Dr. Bezerra, então, o que vai fazer? Ele, dentro dessa própria Federação Espírita Brasileira, ele vai formar uma reunião particular de orientação espiritual, que é fundar esse grupo que nós estamos aqui, que é o Grupo Espírita Regeneração, que foi fundado pelo Dr. Bezerra no dia 18 de fevereiro de 1891, basicamente assim, doutrinando os espíritos rebeldes. E aqueles espíritos que eles doutrinaram, que ele doutrinava, ele começa a ajudar no planejamento da reencarnação deles, para que eles pudessem reencarnar, se encontrarem aqui na vida e virem um dia, das formas mais variadas, frequentar a regeneração. Particularmente, se vocês me permitem, somos nós mesmos que fomos doutrinados e estamos de volta. Espíritos rebeldes, reincidentes, guerreiros, sanguinários, incendiários. Voltamos pelas bênçãos desse apóstolo do Cristo para nos reunirmos aqui nesta casa que ele chama a Casa dos Benefícios. Por isso a sua preocupação em cuidar das crianças. Porque as crianças precisavam ser cuidadas porque eram aqueles que estão rebeldes. Cuidar do jovem, porque o jovem é o futuro do país, é o futuro do espiritismo, é o futuro da realização espiritual. Cuidar do velho, porque é aquele que tem mais experiência, porque já através do tempo assimilou tantos conceitos do espiritismo, do evangelho, que pode ajudar os outros que estão chegando. Então, dentro desse conceito de criança, jovem e idoso, o Dr. Bezerra começou a criar o Grupo de Espírita Regeneração, que é a casa que hoje nos garante. Casa que já está aí, vai completar agora, já 108 anos, né? 1891, já tem 113 anos, né? Então, essa é a nossa história, esse é o Espiritismo. O que nós estamos vendo aqui? Por que eu reduzi tanto e trouxe para a prática do dia a dia e quero terminar a palestra falando aqui do Grupo Espírita da Regeneração e não mais daquela obra do Allan Kardec e não estou mais falando do espiritismo amplo de todo o Brasil do Dr. Bezerra de Menezes. Estou falando daqui da coisa próxima, bem íntima, porque esse é o nosso espiritismo. Esse é o lugar em que a vida nos colocou, que esse missionário nos colocou, que é o Dr. Bezerra de Menezes, para a gente fazer alguma coisa.
Nós já erramos tanto no passado, já tivemos tantas falhas lá, o que nós podemos fazer agora? Por nós mesmos e pelo outro que nos serve. Aliás, na página que foi lida, que fizer de especial? Que você fez de especial? Se quiser uma resposta, vejamos o que escreveu Francisco de Assis, editor Francisco de Assis, nos últimos meses, ou mais ainda nos últimos dias antes de desencarnar. Estamos ali precisamente no finalzinho de setembro de 1226, na fronteira da desencarnação. Ele já vai desencarnar no dia 4 de outubro. Ele diz o testamento dele, dizendo que toda a vida dele foi um seguimento de Jesus. Foi um segmento do Evangelho. E com os irmãos todos reunidos, ele abençoa a todos, porque já vai se despedir. Já ele já vai mandar ficar nu, cantar o salmo e deitar sobre a terra, para como entrou nu, sai nu da terra sem nada. Ali, nas suas palavras finais, Francisco de Assis vai dizer assim: irmãos, se for possível, comecemos tudo outra vez, porque até agora, para Cristo, não fizemos nada. Muita pausa.